Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Você que tem acompanhado as mensagens desse canal, está aprendendo algo muito importante sobre a nação de Israel, a sua história, o seu começo. Sabe, isso é importante para que você que quer crescer diante de Deus, entenda como Deus ele age e como Deus honra as suas promessas. Nós sabemos que Deus havia dito a Abraão que Abraão se tornaria pai de uma numerosa nação. Lhe nasce Isaque, o herdeiro da promessa. E a Isaque Deus deu 2 filhos, um que se chamou Esaú, o mais velho, e o outro que se chamou Jacó, o mais moço. Deus revelou à mulher de Isaque que os filhos de Isaque seriam 2 nações, se tornariam 2 povos, e o povo que era descendência do filho mais velho serviria ao filho mais moço. Mas o que de fato aconteceu? Durante toda a vida de Jacó e Esaú, como filhos de Isaque, Isaque tratou com carinho, respeito e atenção a Esaú, mas não ligava muito para Jacó, ao passo que a Rebeca de Isaque, ela cuidava com carinho e zelo do seu filho Jacó, porque ela entendia e sabia qual era o plano, o projeto de Deus para Jacó. E chegou o momento da bênção. A Bíblia diz que Isaque perdeu a visão. E Isaque sabia que estava próximo para morrer. Então Isaque chama Esaú e diz: Esaú, vai à caça. Volta, prepara uma comida saborosa para que eu coma. E depois que eu comer e me fartar dessa caça, eu te abençoarei. Mas Rebeca ouviu e disse: Jacó, essa é a sua chance. E Jacó preparou tudo que deveria ser preparado por Esaú. Na verdade, Rebeca preparou, deu a Jacó e ele levou ao seu pai, vestido com a roupa de Esaú e com pelos nas mãos para simular a mão peluda de Esaú. E a Bíblia diz que quando Jacó se aproxima de Isaque, ele se identifica com Esaú. No começo, Isaque desconfia, porque a voz era de Jacó. Mas quando ele pega nas mãos e sente o cheiro, ele percebe que o cheiro era de Esaú. E sentiu a pelugem como a pelugem das mãos de Esaú. E abençoou a Jacó no lugar de Esaú para assim cumprir a palavra de Deus. Esaú aparece e descobre a farsa. Descobre que o seu irmão roubou as bênçãos que deveria ser dele. E o que acontece? Esaú jura o próprio irmão de morte. A Bíblia diz que, preocupado, Isaque envia Jacó para a terra de sua mãe e recomenda que Jacó só escolha de lá uma esposa para ele, que não pegue das mulheres perdidas, daquelas que não professam a fé de Israel. E Jacó foi, fugindo do irmão, para salvaguardar a própria vida, e tudo isso era parte do plano de Deus na vida de Jacó. E a Bíblia diz que partiu Jacó de Beersheba e seguiu para Harã. Chegou a certo lugar e ali passou a noite, pois o sol havia posto.
Tomou uma das pedras do lugar, fez de seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que está agora deitado, eu darei a você e aos seus descendentes. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu sou contigo, te guardarei onde fores, te farei voltar para essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Teve medo e disse: Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus e a porta dos céus. Se levantou Jacó cedo, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro, a ergueu em coluna, cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto a Deus, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que eu ergui por coluna será a casa de Deus, e tudo o que eu receber, certamente eu te darei o dízimo. Eu quero que vocês entendam que até aquele momento Jacó temia a Deus, mas ele não tinha um compromisso com Deus. Ele não tinha uma aliança com Deus como Abraão tinha, como Isaque tinha. Povo de Deus, você que está inscrito nesse canal, você que está me ouvindo diariamente, eu quero que você entenda uma coisa. Deus tinha planos para Jacó, mas Jacó ainda não tinha estabelecido diante de Deus uma aliança, e isso era muito importante. Jacó saiu nessa missão para se desprender da proteção do pai, da proteção da mãe, para construir a própria vida. Não esqueça que Jacó estava fugido. Não esqueça que Jacó não tinha nada. Não esqueça que Jacó só contava apenas com a roupa do corpo e a sandália dos pés. Jacó não sabia nem como iria comer no dia seguinte. Mas naquele momento, naquele voto, ele disse que se Deus cuidasse dele, como foi prometido no sonho, como ele aprendeu do pai dele que Deus cuidaria, e ele voltasse em paz, então Deus do pai dele também seria o Deus dele. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Porque muitas vezes você está na igreja, muitas vezes você ora o Salmo 23, o Salmo 91, muitas vezes você tem até o temor de Deus, tem cargo na igreja, é pastor, é obreiro, é missionário, mas talvez ainda Deus não seja o seu Deus no seu coração. Talvez ainda, na hora da prova, você nega a sua fé. Na hora de escolher o que é mais importante, você escolhe a sua família, você escolhe o seu trabalho e não a Deus. Quando Deus deveria estar acima de tudo, na sua mente, no seu coração.
Reflita. Assim como Jacó foi sincero e entendeu que ele não era totalmente de Deus, seja sincero. Veja se você é totalmente de Deus. Veja se algo na sua vida não precisa mudar. Porque não sou eu que vou julgar você e nem posso. Mas Paulo disse assim: olha, examine um homem a si mesmo. Deus tinha uma promessa na vida de Jacó, mas não iria cumprir essa promessa enquanto Jacó não mudasse. Deus tem bênçãos preparadas para você, creia. Mas para Deus te dar, você tem que mudar. Você tem que ser diferente. Você tem que passar a ser alguém obediente a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Feche seus olhos. É momento de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós sabemos que o Senhor é justo e verdadeiro e a Tua palavra se cumpre. Nós sabemos que é desejo do Senhor abençoar a todos os homens, em especial aqueles que Te buscam e Te invocam. Por isso, meu Senhor, estamos aqui, alguns orando antes de dormir, outros antes de trabalhar, preparados para serem abençoados por Deus, preparados para adquirirem as bênçãos que vêm da parte do Espírito Santo. Meu Deus amado e meu Pai, eu te clamo, estenda, Senhor, tuas mãos santas e poderosas sobre cada homem, mulher e criança, que talvez esteja agora enfrentando um problema, uma dificuldade, uma doença incurável. Meu Deus, olha essas pessoas que têm me pedindo oração pela cura, essas pessoas que se sentem doentes, essas pessoas que foram desenganadas pelos médicos, essas pessoas, meu Deus, que têm a sua vida ameaçada pela doença, ameaçada pelo invejoso, ameaçada pela fome. Espírito Santo, que o teu poder se manifeste em favor dessas pessoas. Assim como o Senhor protegeu e guardou Jacó na fuga dele, em que ele lutava pela própria vida, guarda e protege essas pessoas, guarda e protege essa pessoa que foi desenganada, guarda e protege essa pessoa que está desempregada, devendo a agiotas, guarda e protege essa pessoa que nesse momento clama pelo auxílio que vem de Deus. Essa pessoa que talvez não tenha sido completamente sincera, essa pessoa que talvez, por mais que temesse a Deus, não se tornou alguém obediente, mas o Senhor tem um plano na vida dessa pessoa. E eu te peço, assim como o Senhor preservou a Jacó, preserva esse homem, essa mulher que ora comigo. Assim como o Senhor cuidou de Jacó, mesmo quando ele não era totalmente fiel ao Senhor, conserva essa pessoa, porque eu sei, meu Deus, que os infiéis podem se tornar fiéis. Aqueles que vivem no pecado, eles podem mudar, afinal, essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus por ter enviado Jesus Cristo, nosso Senhor, para nos libertar. Então lembra disso, Senhor. Todas as vezes que essa oração for rodada, nessa casa, nesse trabalho, nesse ambiente hospitalar, todas as vezes que essa pessoa ouvir essa oração, lembra que o Senhor amou a cada uma delas. Lembra que o Senhor enviou Jesus Cristo, o teu Filho, por cada uma delas, para o bem deles. Lembra, meu Senhor, para abençoá-los, curá-los, transformá-los. Assim, meu Deus, eu te peço. E desde já,
eu te agradeço, na certeza da vitória, em o nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.